Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu venho aqui para poder explicar os exercícios 4 e 5 da semana 11, tá? Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre os espelhos esféricos. Espelhos esféricos são esferas que podem ser cortadas, né? A gente corta um pedaço de uma esfera e a gente passa a ter então uma calota esférica. Essa calota é como se fosse aí a calota de um Fusca, né? Quem conhece Fusca vai associar aí a calota de Fusca. Essa calota, ela pode ter, né, a parte espelhada dentro ou fora da calota, ou até as duas. Se a gente estiver falando da face de dentro, ela é a face côncava, e a face de fora é a face convexa. E como é que a gente decora isso aqui, ó? Com esse EX, né? Então a parte externa é a face convexa, beleza? E a parte interna, que é a da concavidade, é a face côncava. Uma colher, por exemplo, a parte que coloca a sopa é a parte côncava, né? A gente coloca o alimento ali na concavidade. A parte de trás da colher seria a parte convexa, o que a gente poderia usar para amassar alguma coisa, por exemplo, é a face convexa. Beleza. Algumas características dessa calota esférica, né? Nesse meu espelho. Bem, primeiro é que antes de ser essa calota, ele era uma esfera inteira, então ela tem um centro. Beleza. Nesse centro, até o ponto maior aqui, ó, porque essa calota é como se fosse um morro. O ponto mais alto desse morro é o vértice. E no caso, o eixo que liga o centro ao vértice é chamado de eixo principal. Aí nós temos o raio, né? Esse raio é a distância entre o vértice e o centro, né? Aqui a gente tem a abertura do espelho e tal. Então, a gente tem aqui de cara três características importantes: o eixo principal, o vértice e o centro. A gente vai falar também de um outro ponto que fica aqui, ó, exatamente no meio, que é o foco. Quando a gente fala assim, foco, o que é o foco? Foco é onde os raios se encontram, tá? No foco desse espelho. Ele é exatamente a metade do raio, tá? Então ele está exatamente no meio entre o centro e o vértice. Vamos lá. A representação em duas dimensões, né? Representação 2D, para a gente fazer no caderno, é essa aqui. Lembrando que o que vai demarcar, o que vai marcar se o espelho é côncavo ou convexo não é para onde ele está virado, e sim esses rabiscos, esses riscos que estão aqui atrás do espelho, tá? Por quê? Esses riscos representam a parte fosca, a parte que não reflete a luz. Então, se o risco está atrás, significa que a luz é refletida na parte de dentro. Se o risco está dentro, a luz é refletida na parte de fora. Então, eu posso representar um espelho assim e ainda não escrevi se ele é côncavo ou convexo. Se eu colocar aqui o risco aqui, ó, pronto. Ele não reflete na parte de dentro, ele não reflete. Ele reflete na parte de fora. Então ele é um espelho convexo, beleza? Vamos lá. Quais são as características desses espelhos? O espelho convexo, ele é um espelho convergente. Significa que os raios de luz que chegam paralelos ao eixo principal, eles convergem em direção a um ponto. Que ponto é esse? O foco, como eu tinha falado antes, né? O foco do espelho é onde esses raios vão ser concentrados. No caso do espelho convexo, esse foco ele está localizado atrás do espelho. Esse espelho é um espelho divergente. Esses raios eles não vão entrar aqui no foco, né? Porque é um espelho, né? Ele não vai entrar aqui dentro. Ele vai ser refletido como se estivesse saindo do foco. Então, ele vai espalhar esses raios, tá? Então, enquanto um espelho, que é o espelho côncavo, ele aproxima, é um espelho convergente, esse aqui vai ser um espelho divergente, um espelho que espalha os raios, ok?
Agora, a gente precisa conhecer alguns raios notáveis, né? Que são raios que a gente pode encontrar para formar as imagens nos espelhos esféricos. O primeiro raio a gente já falou sobre ele agora, que é todo raio que incide paralelo ao eixo principal reflete na direção do foco. Então, olha só, se ele chega paralelo a esse eixo aqui, ó, que é o eixo principal, ele vai refletir passando pelo foco. Inclusive, a gente pode utilizar disso para determinar onde está o foco. No espelho côncavo aqui, né? E no espelho convexo, a mesma coisa. Só que ele não vai entrar, né? Ele vai refletir como se estivesse saindo do foco. O segundo raio também é bem facinho da gente entender, baseando no princípio da reversibilidade da luz, que significa, se a luz faz um caminho para ir, ela faz o mesmo caminho para voltar. Então, se aquele raio que chega paralelo reflete no foco, um raio que incide pelo foco reflete paralelo, tá? Então, um raio que incide pelo foco, ele reflete paralelo, tanto no espelho côncavo quanto no convexo, ó. Incidiu ali na direção do foco, refletiu paralelo. Incidiu na direção do foco, refletiu paralelo. Então a gente já tem dois raios notáveis. O terceiro também é muito fácil, é aquele raio que passa pelo centro, ele reflete sobre si mesmo. Um raio que passa pelo centro, ele reflete sobre si mesmo, tá? Tudo que eu vou falar aqui, gente, tanto é no côncavo quanto no convexo. O centro desse espelho está aqui, ó. Lembra que se o foco está aqui, o centro também é o dobro dessa distância, né? Então a gente vai pegar a distância aqui e vai repetir ela para ter o centro do lado de cá. Então ele reflete sobre si mesmo, incidiu no centro, reflete sobre si mesmo. E o último raio que a gente vai estudar é aquele que incide no vértice. O que incide no vértice, ele reflete formando um ângulo de saída igual ao de entrada, tá? Então, ó, reflete um ângulo de saída igual ao de entrada. Ponto. Estamos prontos para determinar como será a imagem formada por esse espelho. Por exemplo, vamos pegar aqui primeiramente os espelhos côncavos, tá? Então nós temos uma imagem, aqui está centro, foco e vértice do espelho. Eu vou traçar dois raios notáveis, os dois mais simples. Primeiro, paralelo ao espelho, reflete na direção do foco, correto? Então no foco. O outro é no foco, refletindo paralelo ao eixo principal. Então olha só, o primeiro raio, esse aqui, incide paralelo ao eixo principal, reflete na direção do foco. E o segundo incide no foco, reflete paralelo. O ponto de encontro aqui, ó, é onde será a formação da imagem. Essa imagem vai ser formada aqui. Como essa imagem está para frente, né, a distância entre ela e o espelho é menor, o tamanho da imagem também é menor. Essa imagem ela é real, menor e invertida. Vamos lá. Invertida porque ela está de cabeça para baixo, né? Menor porque ela está com uma distância menor e, por consequência, ela vai ter um tamanho menor também. E real porque ela é formada pelos raios, não pelo prolongamento dos raios. Ela é formada aqui na frente, então ela é real. Se ela fosse formada aqui atrás, ela seria virtual, tá? A gente vai ter exemplos de imagens virtuais daqui a pouco. O segundo caso é quando o objeto está em cima do centro. Então eu vou fazer a mesma coisa, ó. Paralelo, reflete no foco, chegou no foco, refletiu paralelo. O ponto de formação da imagem será esse aqui. Então a imagem vai ser, olha, viu que ela formou no mesmo lugar? Então ela vai ser real, porque é pelos raios, igual, porque ela tem o mesmo tamanho, e invertida, porque ela está de cabeça para baixo. Terceiro caso, vamos chegar à árvore um pouquinho mais para frente, mesma coisa por enquanto, né? Paralelo, sai no foco, refletiu, incidiu no foco, refletiu paralelo. Só que agora, olha que interessante, a imagem vai ser formada aqui atrás.
Então ela é uma imagem real, maior e invertida. Por enquanto está tranquilo, né, pessoal? Esse é um caso totalmente especial. Quando o objeto está no foco, você não vai ter formação da imagem, porque esses raios nunca vão se encontrar. Olha só, eles são paralelos. E se eu fizer um prolongamento desses raios aqui atrás, ó, eles também não vão se encontrar aqui atrás. Então, nesse caso, a imagem é chamada de imprópria. Quando a imagem é imprópria, a imagem será imprópria quando o objeto estiver no foco do espelho. Último caso do espelho côncavo. Esse aqui é usado na maquiagem, tá? As mulheres que vão fazer maquiagem pegam aquele espelho que deixa com a cabeça gigante. Então, é esse caso aqui. Olha só que interessante. Paralelo, reflete no foco. E agora eu não vou fazer no foco, eu vou fazer no vértice. Então ele vai refletir com o ângulo de saída igual ao de entrada. Esses raios eles não vão se encontrar, porém o prolongamento deles vai se encontrar lá atrás do espelho. Ó. Então a imagem vai ficar como? Ela vai ficar maior, ela vai ficar direita, porque ela está de cabeça para cima, e ela será virtual. Por que virtual? Porque ela é formada pelo prolongamento dos raios, ó. É pelo prolongamento dos raios. Ela está na parte virtual aqui do espelho. E o espelho convexo? O espelho convexo tem apenas um caso, tá? Que seria esse aqui. Independente da posição da árvore, toda a imagem será dessa mesma forma. Será menor, será direita e será virtual, tá? Menor, direita e virtual. Independente da posição, tá? O espelho convexo sempre vai formar a imagem assim. Essa é uma característica do espelho convexo. O espelho convexo é aquele que você tem lá no mercado, né? No retrovisor do carro, o objeto ele fica parecendo que é menor, então parece que está mais distante. Isso tudo é para caber mais imagens aqui. Agora a gente vai resolver os exercícios. Olha, presta atenção. Esse aqui é o objeto. O objeto ele tem 1,5 centímetros. E a imagem dele é maior, ela é invertida e, por ser invertida, ela vai ser real. De cara, eu sei que se trata de um espelho côncavo. Por quê? Porque o espelho côncavo pode ter uma imagem dessa forma. O convexo não. O convexo é sempre menor de cabeça para cima. Aqui está de cabeça para baixo, então tem que ser côncavo. E como é que eu vou determinar o foco desse espelho? Olha, eu vou traçar os raios aqui. Eu sei que, primeiro, o vértice, né? Esse ponto aqui é o vértice. Esse ponto aqui é bem simples. Esse aqui é o vértice. Agora falta o foco e o centro. Para determinar o foco, eu vou traçar um raio que é paralelo ao eixo principal e ele vai refletir aqui, ó. Só que olha só, tá vendo? Tá passando na pontinha do A. Então ele vai ter que passar na pontinha do A aqui também, ó. Eu sei que esse raio ele incide na direção do foco. Então, o foco está aqui. E aonde está o centro? Ele está na mesma distância entre o foco e o vértice, aqui, ó, na mesma distância. Ó. O centro ao vértice é o dobro do tamanho do foco ao vértice. Então, ponto. O exercício só pediu isso. Representar graficamente o vértice, o foco e o centro. Está aqui, está representado. O exercício número 5, ele já traz para a gente um objeto aqui, ó, grandão, e a imagem está aqui, ó. A imagem é menor, perdão a letra aqui que eu estou fazendo no mouse, ó, menor, a imagem ela é virtual, tá? Virtual. Perdoe esse espelho, era para ele aparecer daqui a pouco, né? Como resposta. Ele não está no exercício, não.
ela é menor, ela é virtual e ela é direita. Então, com base nessas informações aqui, eu sei que ela é menor, eu sei que ela é direita, eu sei que esse espelho ele tem que ser convexo. Por que ele tem que ser convexo? Porque ele me traz a imagem dessa forma aqui. Agora, como é que eu faço para determinar aonde está o foco? Esse vai dar um pouquinho mais de trabalho. Por que um pouquinho mais de trabalho? Porque se eu entrar paralelo aqui, eu posso descer com foco. Olha só, se eu entrar paralelo aqui, eu posso descer com foco aqui, ó, e eu não vou encontrar exatamente aonde vai ser. Então eu vou usar outro raio notável, que é aquele do vértice, né? Chegou no vértice, saiu no vértice com um ângulo igual. Então esse ponto aqui, ele é o vértice. Agora, sabendo que a imagem é formada aqui, eu sei que o foco ele tem que passar por esse ponto. Então o foco ele está aqui, ó. Olha só onde é que está o foco. O foco ele está aqui. Então esse é o vértice, esse é o foco, um pouquinho depois, né, da imagem, né? E esse aqui é o centro, nas distâncias iguais, né? Distância igual aqui, vértice, foco e centro. Beleza? Então, pessoal, olha, tentei correr um pouquinho aqui para não ficar uma aula muito grande. Eu espero que tenham entendido, eu espero que tenha dado para aprender um pouquinho, né? Tenha dado para matar a saudade aqui de mim. Valeu então, pessoal. Um abraço para vocês. Até mais.